E aí, seus pilatizados, como é que vocês estão? Você que sofre de artrite reumatoide, sabia que o Pilates pode te ajudar e muito? Muitas pessoas procuram Pilates como alternativa de terapia física, que você possa tanto também ter uma questão de condicionamento físico, como também ele ser terapêutico para suas dores, para suas limitações. E dentre essas doenças reumáticas, a artrite reumatoide é a que tem maior destaque dentro dos estudos de Pilates. O público principal da artrite reumatoide dentro do Pilates são mulheres entre 30 e 40 anos, que são justamente a maioria da incidência dessa doença. Então você vai ter esse grupo de pessoas fazendo aula de Pilates justamente porque é no início da doença, no início dos sintomas, quando começam a surgir, fazem com que elas procurem o Pilates. A queixa principal desses alunos são dores em articulações, em especial punho, joelho, às vezes quadril, às vezes tornozelo. Mas joelho e punho são os principais. E essas dores são incapacitantes. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer um AVD, não consegue ter uma atividade de vida diária, não consegue dirigir, não consegue pentear o cabelo, não consegue fazer nada que era tão simples e que por causa da dor e da limitação não consegue mais por causa da crise da artrite reumatoide. Mas não só da questão dolorosa as pessoas vão procurar o Pilates nesse sentido da artrite reumatoide. Até melhora do seu condicionamento cardiovascular, que por muitas vezes está um pouco abaixo por ela justamente não conseguir fazer uma atividade aeróbica com maior duração ou maior intensidade, ele tem também como objetivo aqui dentro do Pilates, fora aqueles mais comuns, né? O aumento da força, aumento da flexibilidade e principalmente a manutenção da amplitude do movimento. Não? A gente faz com que essas pessoas mantenham pelo menos a movimentação de suas articulações o mais normal dentro do possível. Mas não se engane, a artrite reumatoide ela aparece em homens, aparece em jovens, que inclusive tem uma denominação específica que é artrite reumatoide juvenil, mas também em homens mais adultos, mas a incidência maior com certeza é em mulheres caucasianas, brancas, né, com 40 anos acima. Quando acontece de você receber o diagnóstico de artrite reumatoide através de seu médico, então ele começa já a sugerir algumas alternativas, medicamentos, a própria fisioterapia e até mesmo o Pilates, alguns que já têm conhecimento sobre essa técnica e os benefícios que ela pode causar para esse público. Então, quando você faz o Pilates para tratar a sua artrite reumatoide, isso não quer dizer que as outras terapias, os outros tratamentos que foi sugerido, que foi prescrito para você, eles devem ser abandonados. A continuação dos medicamentos devem ser feitas, a fisioterapia ela não pode ser abandonada, ela vai ser trabalhada de forma conjunta com o Pilates. Então toda essa questão, até mesmo nutricional, toda essa questão interdisciplinar é muito bem aceito e faz com que você tenha um prognóstico muito melhor do seu tratamento. Então vamos lá, o que é que o Pilates pode fazer? Como já foi falado, o Pilates vai trabalhar sua respiração, vai trabalhar sua postura, vai trabalhar seu fortalecimento, vai trabalhar sua flexibilidade. Então, ele não vai trabalhar o corpo isoladamente. Você, às vezes, vai ter a crise da artrite reumatoide em uma articulação específica, e não o corpo todo. Mas, ainda assim, o corpo todo tem que ser trabalhado. Até por uma questão de prevenção e, assim como também, não se trabalha unicamente em uma articulação, porque ela também está interligada a outros movimentos, ela está interligada numa biomecânica corporal. Então, o corpo todo, dentro do Pilates, nesses aspectos, vai ser trabalhado. Obviamente, você passa para uma avaliação física e uma avaliação funcional com o seu fisioterapeuta antes de você começar o seu Pilates, até para saber em que nível você está da doença. Às vezes, ela, por ser muito sazonal, as crises, você pode estar num período inflamatório, lá no pânus, sendo bem mais técnico, no pânus articular, ele pode estar num período inflamatório muito agudo, então a gente não consegue nem mexer direito alguns movimentos. Então a gente faz essa avaliação e é a evolução principalmente para que todo dia seja uma avaliação, todo dia você tenha uma resposta e que todo dia tenha um direcionamento focando naqueles objetivos, mas que você tenha um direcionamento específico para o seu tratamento. Então dia a dia, às vezes um joelho vai estar doendo mais do que uma cervical, às vezes vai estar doendo mais do que o punho, às vezes o tornozelo é que vai estar doendo mais, vai estar mais inchado e por aí vai. Então todo esse
dia a dia, ele é visto e ele tem que ser avaliado e ele tem que ser prescrito exercícios específicos para aquilo ali, ou não fazer exercício, dependendo do nível de dor que você esteja. E por essa questão dele ser um pouco mais sedentário, por justamente não conseguir fazer atividades físicas, o Pilates ele vai ter que ter essa preocupação também na questão da fadiga. Então os músculos eles vão fadigar, eles vão ter menos resistência muscular. Então um trabalho de resistência muscular é muito bem-vindo aí. Então não só a questão do você trabalhar aquela articulação em específico, como falei, o todo é trabalhado. Para que esse todo seja trabalhado, a resistência muscular do corpo todo tem que ser treinada. A título de exemplo, eu vou mostrar 4 exercícios agora, que é feito dentro do Pilates para artrite reumatoide, né? Então, não é o que todo paciente que tem artrite reumatoide vai fazer exercícios. É um apanhado geral dentro da bibliografia, dentro do que é mais visto, o que é mais comum aparecer. Então, desses exercícios são os mais comuns que são feitos para artrite reumatoide, tá certo? Vou mostrar agora um exercício que será para membro inferior. É um exercício bem simples, na verdade, mas o bom dele é que eu vou trabalhar 3 articulações ao mesmo tempo. A do quadril, a do joelho e a do tornozelo. Então você se posiciona aqui no reformer, certo? Coloca a ponta do pé e aí você vai fazer o movimento de empurrar. No caso aqui, a gente vai aproveitar toda a amplitude do movimento do joelho. Então a gente vai explorar principalmente a extensão completa do joelho, porque aqui a gente não vai ter tanta preocupação com a carga excessiva em cima do joelho durante o exercício, mas sim explicando a questão da importância de você fazer a amplitude completa do exercício. Conjuntamente, a gente vai fazer um movimento de tornozelo para que também seja explorado essa articulação. Então, você empurra, quando o seu joelho estiver totalmente esticado, você desce da ponta do pé, né? Alonga a questão da panturrilha, coloca o calcanhar lá para baixo, sobe novamente e aí volta ao movimento. Então, você pode explorar esse exercício, certo? De forma tranquila, dentro do limite da dor do seu cliente, dentro do seu limite da dor como aluno, ok? Outro exercício muito importante são esses círculos feitos aqui nas alças. Ele é muito importante porque ele move também, mais uma vez, a questão da amplitude do movimento do quadril. Então, esse movimento que é praticamente livre, onde você tem um auxílio nas molas justamente para subir as pernas, também vai fazer a parte de fortalecimento de adutores, de glúteo, de isquiotibiais. Então, você tem associado a isso esse movimento onde explora muito bem a questão da mobilidade do quadril lá na coxa femoral. Então, outro exercício bem importante para trabalhar na artrite reumatoide. Outro exercício importante, semelhante ao anterior, que foi a questão do quadril, a gente também vai mexer um pouco a amplitude do movimento do ombro. Então, para esse exercício, a gente vai ficar sentado aqui no reformer, com as outras alças de mão aqui, e aqui a gente vai fazer um movimento coordenado, onde um braço vai para cima e outro vai para baixo. Então, de forma bem livre também, explorando não tanto a força, mas sim a amplitude, ó. Subiu, voltou. Faz alternadamente esse movimento, procurando sempre a amplitude máxima do ombro, sempre também respeitando a dor que você possa estar sentindo aí no dia. E essa última dica dá até para você fazer em casa, né? Você vai deitar relaxadamente, com os pés apoiados, de preferência numa bola suíça, os pés totalmente jogados em cima. Coloca um overball ou um travesseiro. No caso aqui eu estou usando uma bolinha lá do MoveFlow para você fazer pequenos movimentos laterais com a cabeça, mexendo levemente com a cervical,
fazendo uma expiração tranquila, fazendo uma inspiração também tranquila. Também tem a questão de você fazer isso num ambiente um pouquinho mais escuro, como está aqui. Então, é importante você ter esse momento de relaxamento, principalmente pós os exercícios, porque você mexeu um pouco além do que você está acostumado dentro de um ambiente, dentro de um período que você esteja em crise, e o relaxamento dessa musculatura vai causar um bem-estar e um ânimo muito grande após a aula para você enfrentar o seu dia a dia e para você ter um dia cada vez melhor. Então é isso, pessoal. Você viu o quão é importante você trabalhar todos os aspectos da artrite reumatoide. Dentro do Pilates, você vai trabalhar até mesmo a questão do relaxamento, a questão do alongamento específico para algumas articulações. Então é muito importante, acima de tudo, você avaliar muito bem o seu paciente. Você que tem artrite reumatoide tem que ser muito bem avaliado pelo seu fisioterapeuta. Então venha, se você não tenha medo, o Pilates ele é extremamente versátil, ele é extremamente adaptável, como eu falei, eu posso tanto fazer um pouco mais intenso no período que você não estiver em crise, quando naquele momento que você está muito ruim mesmo, você pode vir também para o Pilates para você fazer uma melhora e você movimentando, lubrificando bem a articulação ou tentando fazer com que não exista tanta fibrose dentro das articulações. Então faz com que esse pequeno movimento de forma muito cuidadosa, ele possa ser feito sim. Então não tenha medo, você que tem artrite reumatoide, faça Pilates, venha fazer Pilates, que sua vida, sua qualidade de vida em especial vai melhorar bastante, tá bom? Até mais, pessoal! Então é isso, pessoal. Esse foi mais um videozinho daquela série que o Pilates pode trabalhar em algumas doenças que às vezes as pessoas nem sabem que poderiam fazer Pilates por ter uma determinada doença. Então esse vídeo foi uma sugestão. Se você quiser, você ter curiosidade, deixe sua sugestão também. Eu queria saber se o Pilates pode ser trabalhado com tal doença, com, sei lá, uma doença endócrina ou uma doença reumática também, outra doença reumática, um problema ortopédico. Então você coloca a sua sugestão aqui. É isso, siga a gente nas redes sociais, siga a gente, falando bem errado mesmo. E até mais!